agradecer muito a vossa presença aqui hoje. Estávamos aqui com uma ligeira dificuldade técnica de entrada de um senhor deputado, mas penso que, entretanto, já está resolvida. E temos hoje aqui a nossa reunião, ainda feita por videoconferência, ao abrigo do número 2 e do número 3 do artigo 3º da Lei número 1/2020, de 19 de março, realizada por videoconferência, e é uma reunião ordinária da nossa ordem de trabalhos. Como é normal nas reuniões ordinárias da nossa ordem de trabalhos, começamos com um período de antes da ordem do dia. Não houve inscrições por parte do público, ainda que tenham sido disponibilizadas um canal para elas poderem acontecer, mas não existiram inscrições, e por isso mesmo eu passo diretamente à parte do período de antes da ordem do dia, com intervenções dos grupos políticos. Ficou acordado entre todos os representantes dos grupos políticos que, para facilitar os trabalhos, que pudéssemos fazer esta parte organizada por duas rondas, começando no PAN, no partido mais pequeno, por ordem ascendente, e nesse sentido eu queria só a senhora secretária da mesa que conseguisse projetar também os tempos, para conseguirmos seguir todos também aqui os tempos que estão disponíveis de acordo com as nossas grelhas, e começaria então com uma intervenção por parte do PAN, penso que é o Sr. Deputado Luís Coelho. Boa noite, Sr. Presidente. Sim, na realidade, o PAN não pretende intervir nestas duas rondas. Eu apenas irei falar nas votações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, nessa altura, na devida altura, depois lhe darei a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então para a bancada do Bloco de Esquerda, dando a palavra ao Sr. Deputado Luís Castro Salgado. Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que estejam todos bem. Cumprimento a mesa, cumprimento todos os deputados e os membros do Executivo presentes nesta reunião. Serei breve na minha alocução. Antes de mais, foram entregues uma moção e uma recomendação que peço que a Assembleia aprecie no final. Elas não precisam de grande introdução, portanto, o seu teor fala por si próprio. Já cumpro neste momento falar quanto à falta de cuidado na limpeza dos passeios, vias públicas e áreas públicas, nomeadamente praias, jardins e parques infantis, desde o início da pandemia, que tem sido um verdadeiro caos, e a população tem toda estado a queixar-se. Cumpre perguntar o que é que anda a Cascais Ambiente a fazer. Gostaríamos de saber a opinião do Executivo e o que é que está a ser feito para evitar estes problemas. No Junqueiro, acresce este problema que no Junqueiro e na zona da Abóbora e Outeiro Lima há também pragas de baratas e as populações estão-se todas a queixar, como é óbvio. No mais, para já, o Bloco de Esquerda termina a sua intervenção para já. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, deram entrada na mesa uma moção de saudação à mobilização antirracista do Bloco de Esquerda, que já foi distribuída pelos senhores e senhores deputados e pelos grupos parlamentares, e uma recomendação também do Bloco de Esquerda pelo cumprimento da deliberação de atribuição automática da tarifa social da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, que serão votados no final deste ponto. Passamos então à bancada do Partido Comunista Português, dando a palavra ao Sr. Deputado José Gonçalves da Silva. Boa noite, Sr. Presidente. Saúdo e, através de si, saúdo toda a Assembleia. Começo em nome do Grupo Municipal do PCP por voltar a trazer a esta Assembleia uma questão de primordial importância para quem vive aqui e aqui trabalha, que é a questão do transporte rodoviário de passageiros. Num contexto de acréscimo de casos de Covid-19 na área metropolitana de Lisboa, Cascais não pode assobiar para o lado como se não fosse nada com este Conselho. Independentemente desta medida, na Câmara Municipal de Cascais continuar a considerar que lhe basta responder à sua responsabilidade somente na área do Conselho, somos da opinião que muitos utentes que aqui residem e têm necessidade de se deslocar para fora do Conselho e muitos utentes residentes em outros concelhos para aqui se deslocam para trabalhar, têm que ter da parte da Câmara a necessária preocupação face à forma como são transportados. E a forma como são transportados não tem nada a ver com as exigências de distanciamento social da Direção-Geral de Saúde. Será que o Executivo da Câmara não tem poder de intervenção na área metropolitana de Lisboa, onde tem assento,
para oferecer aos utentes que aqui vivem e trabalham meios de transporte dignos e seguros, o transporte intermunicipal não pode, quanto a nós, passar ao lado das preocupações do Executivo. São inúmeros os casos de carreiras suprimidas ou em incumprimento de horários, por via nomeadamente do layoff da Scoturbe, que continua a manter trabalhadores em casa tão necessários ao cumprimento do serviço público de transporte rodoviário e que transportam residentes cascalenses e trabalhadores completamente sobrelotados. A propósito da sobrelotação de várias carreiras, nomeadamente as intermunicipais, será que os fiscais da Câmara só fiscalizam as carreiras ditas municipais? Por que razão estes utentes não têm os mesmos direitos, sendo residentes ou trabalhadores em Cascais? E por que razão não se reforça a oferta rodoviária de transporte público? Reiteramos que não pode haver discriminação a propósito de transporte rodoviário de passageiros, gratuito, definitivamente para todos, assim como há acesso a meios de proteção individual, tanto de parte de utentes como dos trabalhadores rodoviários. É que o desconfinamento gradual das várias atividades laborais, económicas e sociais obrigam a um reforço deste serviço para a necessária mobilidade das populações em segurança. Por outro lado, gostaríamos de saber, a propósito de um caso de Covid-19 no chamado edifício de Tardós, que medidas foram tomadas pelo Executivo para acompanhar esta questão e se os trabalhadores camarários dos vários departamentos e empresas municipais já foram testados para despiste do vírus. A este propósito, critérios são adotados para a testagem dos trabalhadores e populações que são desenvolvidas junto às populações mais vulneráveis, tendo em conta condições de habitabilidade, baixos recursos salariais e reformas e condições de trabalho nas empresas e locais de trabalho do Conselho. Por fim, queremos aqui deixar bem vincado que para o PCP a pandemia de Covid-19 não confinou a democracia e o regime democrático. Uma coisa foi no início da pandemia termos tomado a iniciativa de suspender as sessões presenciais da Assembleia Municipal por ausência de conhecimento relacionado com o evoluir da pandemia, sendo que neste momento, apesar de não haver cura para o vírus, sabermos que presencialmente devemos manter a necessária distância social e adotarmos a etiqueta e segurança individual e coletiva. O assinalar da Revolução do 25 de Abril na Assembleia da República e a jornada de luta dos trabalhadores portugueses no 1º de Maio, num tempo em que estava em curso esse processo de impor aos trabalhadores a razia dos seus empregos, nos seus salários, tudo feito no silêncio, no exercício do medo, fez ressurgir o ódio de classe disfarçado de preocupações sanitárias. Nomeadamente a jornada do 1º de Maio, que de luta se tratou, demonstrou que, apesar de se realizar de forma diferente, cumprindo com todos os preceitos impostos, nomeadamente pela Direção-Geral de Saúde, a ligação estreita com as forças de segurança e os organizadores, deu mostras evidentes de dignidade no exercício da cidadania e de dar confiança à luta em defesa dos direitos individuais e coletivos e na defesa do direito à saúde. Os trabalhadores e as populações, a propósito de várias mensagens tornadas públicas de sujeição ao medo, saberão dar a resposta devida, não tendo medo de lutar contra o medo. Disse, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, também cumprimentar todos os colegas membros da Assembleia Municipal, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e Variação. Sr. Presidente, portanto, irei-me debruçar desta primeira ronda sobre a recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda, no que respeita à moção, portanto, a mesma irá ser abordada portanto, na segunda ronda. Sr. Presidente, deixar aqui esta nota que a Câmara Municipal de Cascais, e falando sobre a recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda, da atribuição automática da tarifa social da água e do saneamento, recordo que a Câmara Municipal de Cascais tem um protocolo em vigor com as águas de Cascais, que se iniciou em 2010, o qual abrange o apoio às famílias que de facto precisam, até ao 3º escalão do IRS, e também as famílias numerosas. Neste momento são abrangidas por este protocolo, Sr. Presidente, 2.000 famílias e mais 500 famílias numerosas. A proposta que o Bloco de recomendação que aqui nos apresenta é muito mais restritiva do que aquela que normalmente neste momento temos em vigor. Recordo que esta proposta que o Bloco aqui apresenta de recomendação vai só até ao 1º escalão, portanto, do IRS, portanto, ou seja, portanto, estamos a falar de apenas 1.100 famílias, ao contrário das 2.000, e não abrange tanto as famílias numerosas. Deixar a nota também que o atual protocolo que a Câmara Municipal de Cascais está em vigor com as águas de Cascais, é um protocolo que é monitorizado pelo município de Cascais, ou seja, tanto que é necessário, tanto
as pessoas, portanto, aderirem, portanto, fazer esse mesmo requerimento, mas, Sr. Presidente, como em tudo, qualquer tipo de apoio social, seja de RSI, subsídio de desemprego ou abono de família, terá a ser feito um requerimento e depois devidamente analisado. O protocolo da ERSAR nos é proposto aqui, portanto, pelo bloco de esquerda, não existe, portanto, qualquer escrutínio, portanto, por parte do município e só vai, como referenciei, até ao primeiro, portanto, escalão, portanto, do RS. Portanto, o protocolo em vigor que o município tem é muito mais abrangente, abrange, portanto, neste momento 2.500 famílias, o do Bloco de Esquerda apenas abrange, portanto, 1.000 famílias. Deixar aqui esta nota, portanto, é só. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Costa Matos. Muito boa noite, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente de Câmara, senhores vereadores, estimados membros do público. Em primeiro lugar, e no que respeita às duas moções apresentadas pelo Bloco de Esquerda, comunicar que o Partido Socialista votará favoravelmente a ambas. Em primeiro lugar, porque concordamos que devemos assinalar Cascais como um município antirracista, justamente naquilo que é o seguimento daquela que são as disposições da nossa Constituição de luta pela igualdade, independentemente da etnia ou da origem de cada um dos nossos cidadãos. E no que toca à questão da atribuição automática da tarifa social, sabemos que isso foi uma medida implementada pelo último governo, pelo 21º governo, e que na área da eletricidade e na área da água também foi criada essa possibilidade, e que no caso da eletricidade aumentou de 70 para 700 mil famílias o número de famílias beneficiárias da tarifa social da eletricidade, demonstrando que, de facto, temos em Portugal uma necessidade de aproximar o Estado Social das pessoas e de utilizar toda a informação que o Estado já dispõe para melhor responder às necessidades sociais e efetivas das nossas famílias. E, portanto, é nesse sentido que vamos votar favoravelmente ambos esses votos. Queríamos ainda falar aqui de um outro ponto. No dia 9 de junho recebemos os deputados do Partido Socialista que colocaram o requerimento à Câmara Municipal de Cascais, receberam uma resposta por parte da Câmara Municipal de Cascais, com um link para um e-transfer que não funcionava. Entretanto, chegou ao Parlamento todo um conjunto de papéis que eram justamente papéis muito semelhantes àqueles que também já teriam estado nas reuniões de Câmara Municipal nessa área, e da análise que nós podemos constatar da resposta ao requerimento, seja a carta dirigida pelo Sr. Presidente de Câmara, seja os documentos enviados, temos um conjunto de considerações a fazer. A primeira era de que este ponto foi e continuará e deve ser sempre discutido aqui, neste que é o seio próprio, embora naturalmente sem prejuízo para aquela que é a possibilidade legal e constitucionalmente admitida dos deputados da Assembleia da República poderem colocar aquelas perguntas e aqueles requerimentos que entenderem e que estiverem de acordo com a lei, com a Constituição, que é a lei fundamental. O segundo ponto é dizer que o requerimento não foi de todo vazado à imprensa antes de chegar à Câmara Municipal de Cascais. O comprovativo que existe por parte dos serviços da Assembleia da República é de uma certa data de entrega, de envio do requerimento à Câmara Municipal de Cascais, e qualquer tipo de notas de imprensa foram apenas enviadas após esse momento, e entendemos que esse esclarecimento é útil, porque se nesta Câmara sempre houve cordialidade e respeito pelo trabalho uns dos outros, e se neste requerimento sempre pautámos pelo maior respeito pelo que tem sido o trabalho empenhado da autarquia no combate à pandemia no nosso município, também certo é que entendemos que o respeito pela verdade e o respeito por aquilo que é o processo legítimo de colocar requerimentos e perguntas deve sempre ser mantido, não só por nós, como também pela autarquia na resposta que dá. Por fim, e em relação aos documentos que nos foram enviados, e creio que será do maior interesse de todos os autarcas, todos os senhoras e senhores deputados aqui da Assembleia Municipal de Cascais terem conhecimento, a verdade é que, apesar da Câmara enviar uma tabela comparativa que alegadamente deveria conter propostas realmente entregues à Câmara Municipal de Cascais, toda a documentação enviada não mencionava qualquer outro tipo de proposta, apenas uma proposta única, no caso de todos exceto um procedimento, todos eles adjudicados à ANR e um deles adjudicado à empresa Science for You, e a verdade é que a Câmara de Cascais
é realmente uma das únicas no país e destaca-se para esta invulgar concentração da sua contratação pública numa única entidade, que é a empresa NR Limitada, e, portanto, tendo em conta que a Câmara alega que há mais propostas, este é o momento e este é o sítio correto para o grupo de lista do Partido Socialista fazer um requerimento verbal aqui, e para que conste também em ata, a solicitar todos os e-mails ou outro tipo de comunicações. O Sr. Presidente da Câmara partilhou nas redes sociais capturas de ecrã de WhatsApps e, portanto, se for assim que chegaram as propostas, teremos todo o gosto em também analisá-las por essa via, mas, portanto, toda a documentação que realmente demonstra que houve outras propostas para cada um destes ajustes diretos e que aquela tabela comparativa não é uma ficção, mas sim aquela que foi o trabalho que resulta da análise de um conjunto de propostas, porque sem dúvida que se reconhecemos o empenho e a força a que nós nos juntamos de combater a pandemia cá em Cascais, também é de todo o interesse de todos e não se deve de todo questionar qual é que é a intenção, porque não há qualquer tipo de processo de intenções nem de conclusões precipitadas, mas é do interesse público que façamos um escrutínio de qual é que foi este processo de contratação pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De todos os requerimentos à Câmara, eu solicito que possam entregar por escrito na mesa. Solicitava isso, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando para cumprimentar o Sr. Presidente e a restante mesa, o Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores e caras colegas. Eu não estava previsto começar agora já com este tema, mas aproveito já para começar na sequência da intervenção que foi feita pelo Sr. Deputado Miguel Matos, porque efetivamente parece-me a mim que há aqui um conjunto de lapsos, ou pelo menos de contradições, porque efetivamente, só para nos podermos situar, é preciso que nos lembremos que quando apareceu a notícia nos órgãos de comunicação social, eu creio que a Câmara Municipal, mas o Sr. Presidente depois poderá nos elucidar acerca deste tema, mas eu acho que a carta só chegou à Câmara Municipal passado um mês. Portanto, é manifesto a má-fé e a forma desrespeituosa, ao contrário do que foi aqui mencionada, que foi a conduta tomada pelo Sr. Deputado, que ainda por cima tem agravante ser Sr. Deputado aqui municipal em Cascais e que nunca fez qualquer requerimento ou qualquer sequer pedido que fosse neste sentido. Mas os factos depois comprovam-se, é porque efetivamente o envio foi feito para os órgãos de comunicação social antes de chegar qualquer carta à Câmara Municipal. O Sr. Deputado depois fala que o local próprio para discutir é este, mas nunca colocou aqui a discussão. A discussão foi colocada num requerimento que fez pela via da Assembleia da República. Depois o Sr. Deputado diz que está a fazer um requerimento de uma forma respeitosa, mas depois, ao mesmo tempo, diz na sua intervenção que a tabela que o Sr. Presidente enviou é uma tabela de ficção e que os documentos que tem são tudo insinuações que são feitas sem qualquer sustentação do que diz, e depois ele próprio acaba com uma expressão que diz que há uma concentração de aquisições feitas numa empresa ENR, que é, por exemplo, a mesma empresa que fornece hospitais e que fornece outros ministérios, porque senão, se calhar, o Sr. Deputado também terá que perguntar aos hospitais a que esta empresa fornece e aos ministérios que fornece porque é que adquiriram esta empresa. Quer dizer, isto parece-me uma questão, para mim, completamente trivial. Mas eu aproveitava também para perguntar ao Sr. Deputado, já que o Sr. Deputado refere que este é que é o local próprio para nós colocarmos as questões, se efetivamente o Sr. Deputado já fez algum requerimento acerca de um material que foi adquirido ao Sr. Dr. João Cordeiro, que efetivamente nós ficámos sem perceber se o fornecimento do material era para 2021, se era ainda para este ano, ou que tipo de máscaras é que vai fornecer ou não, ou se quando as vai fornecer, se efetivamente ainda existe pandemia, ainda existe Covid, se já não existe vacina. Portanto, isto são as questões pertinentes que o Sr. Deputado podia aproveitar para se reunir com os seus colegas na Assembleia da República e se calhar fazer um requerimento similar, mas efetivamente apontado a um lado que efetivamente merece que seja escrutinado e escrutinado de uma forma coerente. Avançando, Sr. Presidente, tinha aqui um conjunto de temas também que gostava de saudar a própria Câmara Municipal. O primeiro é dizer que efetivamente já estão a decorrer um conjunto de obras importantes no Conselho, que a Câmara Municipal já conseguiu e já pôs neste momento em marcha. Estão várias obras em Trajoce, em São Domingos de Rana, no Estoril, na Atruzela, obras importantes e que estão a ser feitas neste momento mesmo, que foram planeadas e que estão a decorrer com todas as normas de segurança e que a Câmara Municipal já está a avançar. Fazer também uma saudação especial, porque ainda esta semana, aliás na semana passada, foi realizado o concurso de ideias da DNA Cascais,
onde participaram cerca de 800 alunos, e é importante aqui assinalarmos que Cascais foi um município pioneiro no que diz respeito à atividade de empreendedorismo e de promoção do empreendedorismo a nível local, onde já foram cerca de 50 mil alunos que participaram com estes programas e, portanto, é uma data, obviamente, e um número para assinalar. Depois era dizer também aqui, é importante nós referirmos que temos neste momento, vão fazer até ao final do mês de junho os 6 meses que tivemos aqui em Cascais dos transportes gratuitos, e transportes gratuitos eu quero dizer transportes com, entre aspas, as portas abertas, ou seja, foi um período de 6 meses que nós aprovámos na Assembleia Municipal e que está a decorrer, aliás, com bastante sucesso, a utilização dos próprios meios de deslocação sem qualquer necessidade de registro. A partir de agora, do início de julho, vai continuar a ser gratuito, mas com um registro que será necessário, e obviamente também no que diz respeito ao que temos estado aqui a falar da própria pandemia que nos assola, neste momento existir também um próprio meio de deslocação de um autocarro que vai aos próprios bairros e vai junto da população fazer o seu rastreio, fazer as análises para que seja efetivamente o mais fácil e o maior número possível de rastreios seja feito, porque efetivamente é preciso assinalarmos com um conjunto de medidas que têm sido tomadas em Cascais. Cascais tem sido um município pioneiro no que diz respeito à capacidade de encontrar meios de proteção e capacidade de encontrar soluções para a sua população, ao contrário do que tem acontecido noutros municípios, tal como referimos aqui numa Assembleia Municipal anterior. Aqui em Cascais não andámos a oferecer sabonetes às pessoas. Depois, Sr. Presidente, gostaria também de dar nota no que diz respeito às moções que foram apresentadas, que o PSD vai votar as duas desfavoravelmente. Vai votar desfavoravelmente a moção que diz respeito à tarifa da água, porque efetivamente o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares já referiu e bem, neste momento nós estamos em Cascais a conseguir chegar a cerca de 2.500 famílias. Se nós fôssemos aplicar a diretiva que está aprovada pela ERSAR, passaríamos apenas a atingir cerca de 1.000 e, portanto, nós estamos a falar de 1.500 famílias de diferença que seriam prejudicadas se fosse aplicado a lei que foi aprovada, ao invés de ter sido aplicado o protocolo que foi aprovado precisamente nesta Assembleia Municipal. E, portanto, nós temos aqui, obviamente, que salutar-nos, e estamos aqui, efetivamente, perante a proposta que nós aprovamos, estamos muito mais acima do que efetivamente seria, ou é recomendado pela própria ERSAR. E no que diz respeito à outra moção, que é a moção que diz respeito precisamente a saudar reuniões de pessoas e manifestações de pessoas em pleno período de restrições que nós temos nas nossas vidas diariamente, e dizer que efetivamente milhares de pessoas saíram às ruas de forma espontânea contra o racismo. Eu só tenho a dizer uma coisa: as milhares de pessoas saíram à rua, obviamente, com uma razão bastante importante, com uma razão com a qual nós prestamos e estamos totalmente solidários. Nós, efetivamente, concordamos, não podíamos concordar mais com o ponto B que está aqui na deliberação, que é declarar o município como município antirracista. Somos pelos valores da tolerância, somos pelos valores da inclusão, mas não podemos de todo, no período que nós atravessamos neste momento, saudar e assinalar manifestações e mobilizações e saídas espontâneas às ruas, quando temos um conjunto enorme de restrições na nossa vida, no dia-a-dia, precisamente para não podermos sair às ruas e para não estarmos nas ruas. E, portanto, parece-me que o Bloco de Esquerda está mais importante, tem mais importância a assinalar a ida das pessoas para a rua do que a própria questão do racismo em si, e, portanto, nós vamos votar contra esta moção também, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos entrar na segunda ronda. Como sabem, os partidos são livres, se assim entenderem, de poderem partilhar o tempo. Pedia-vos era que ficássemos fixados nas rondas que temos, tal como as temos. E, nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de fazer uma correção às declarações prestadas pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares e depois corroboradas pelo Sr. Deputado Gonçalo Lares. Na realidade, de acordo com as informações da Água de Cascais, atualmente estão abrangidas 2.320 famílias. Com a aplicação da autonomização, da redução automática por nós preconizada e aprovada, aliás, nesta Assembleia em janeiro de 2018, seriam abrangidas 13.500 famílias. Creio que isto diz tudo.
Mas falemos mais uma vez de pessoas sem abrigo. Ao longo dos últimos anos, o Bloco de Esquerda tem trazido a questão da falta de resposta coletiva no município de Cascais. Dados incompletos, tardios e desatualizados vão ser avançados pelo Executivo, que afirma sempre que são os sem-abrigo quem não quer aceitar as ofertas de solução propostas para a sua situação individual. A responsabilização sistemática das vítimas pela sua própria situação é a todos os níveis lamentável e reprovável. Detecta-se ao longo deste mandato que os números têm vindo a subir de forma não homogénea dentro do território e sem relação temporal, a fazer fé de poucos dados que o Executivo vai disponibilizando. Atempadamente, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para a construção de uma casa-abrigo destinada a esta população. A proposta foi recusada com os votos do PSD e do CDS. Parece que finalmente este Executivo se apercebeu de que este é um problema sério. Tão sério que anuncia agora a construção de uma casa-abrigo para acolhimento desta população na freguesia de Alcabidez, que é justamente aquela que indicia a menor prevalência do fenómeno, mas que será porventura aquela que tem menor visibilidade por parte dos visitantes do concelho, pelo que os retirar os sem-abrigo da Franja Sul e da Costa do Sol. Mantê-los invisíveis na Costa da Sombra é a única estratégia que o Executivo assume para resolver a questão. Só mais uma breve nota para a ação do Executivo, que doou máscaras adquiridas com o dinheiro dos municípios para serem revendidas aos municípios nas instituições de apoio social, revertendo o fruto dessas vendas para tais instituições. Errado e grave, mas ainda mais grave o facto de a Câmara ter distribuído as máscaras, esquecendo-se de transmitir os conselhos que as mesmas deveriam ser acompanhadas. E há mais um surto a lamentar num lar de São Domingos de Rana, que conta hoje com 40 utentes infectados e 6 funcionários. É grave, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva, do Partido Comunista Português, se deseja usar os 41 segundos do Partido Comunista. Sim, senhor. Olá, sim. Olá, obrigado. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva. Obrigado. O Grupo Municipal do PCP vai votar a favor da recomendação e da moção apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Em relação à recomendação, dizer o seguinte: continuamos a aguardar o estudo sobre a reversão da concessão do Serviço de Abastecimento de Água no Concelho, uma proposta do PCP aprovada em maio de 2017, a que este Executivo PS e CDS ainda não deu qualquer resposta. Gostaríamos, de facto, em tempo útil, de tentar perceber como é que está esta questão, como é que está esta proposta a ser apreciada no Executivo da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Sr. Deputado João Pinheiro da Silva, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Secretárias da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados, muito boa noite a todos. Uma primeira nota para dizer que o CDS votará, além de contra a recomendação sobre o tema da água, também esta moção de saudação à mobilização antirracista, assim titulada pelo Bloco de Esquerda, desde logo não só por aquilo que também já foi dito pelo deputado Gonçalo Lage, mas também porque dizer, como aqui está escrito, que esta manifestação do dia 6 de junho as pessoas saíram à rua de forma espontânea, bom, é quererem enganar-nos, é quererem tirar areia para os olhos, o que quiserem chamar. Não vale a pena. Depois, porque tentam pôr, é um saco de gatos, desculpem-me a expressão, porque com o título de saudação à mobilização antirracista, conseguem pôr aqui, sem mais e sem razão de ser, que a mesma manifestação também serviu pelo combate pelas condições de trabalho dignas, depois pelo direito à habitação, depois também a defesa do clima, depois a igualdade de género, depois a contra a discriminação e até no fim, lá aparece o racismo. Bom, é evidente que numa altura destas, em que estamos em pandemia, qualquer manifestação na rua é sempre uma má ideia, como eu tenho vindo aqui a manifestar em diversas ocasiões. E, mais uma vez aqui, não vou deixar de o fazer de forma veemente e assertiva. Dou a quem doer e não me condicionarão com nada. E, portanto, saudar esta mobilização é evidente que não saúdo, mas também não admito que seja a mim ou qualquer membro do meu partido que queiram tentar colar qualquer ideia racista por não declararmos sermos antirracistas, por não termos ido para a rua no sábado passado ou em qualquer outra data, como seja também no dia 6 de junho. E, portanto, eu não tenho necessidade de dizer aquilo que não sou.
e, portanto, não vejo necessidade nenhuma disto, não me revejo, nem o CDS se revê nestes pressupostos que aqui estão e, portanto, o voto é naturalmente contra. Depois, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não posso deixar de me referir e até insurgir contra aquilo a que eu chamarei um novo ensaio do PC para branquear a vergonha, e digo com todas as letras, que foram as manifestações e os festejos do 1º de Maio, entre outros. E eu não queria repetir aquilo que já disse na última Assembleia Municipal, que reitero, e que consta em ata, que reitero, mas dizer de facto como é que o Sr. Deputado José Carlos Silva, que merece todo o meu respeito, mas sinceramente, vir dizer aqui hoje, como eu o ouvi, tomei devida nota, Cascais não pode assobiar para o lado, e isto a propósito do crescente número de infectados, e isto a propósito do transporte e dos meios de transporte. Ó Sr. Deputado, quer dizer, se houve Câmara neste país que se tem dedicado ao combate a esta pandemia, o Sr. Deputado não vai reconhecer, porque não vai ter essa capacidade, essa grandeza política para o fazer, ou muito me engano, mas espante-me, mas o senhor terá que reconhecer, em consciência, que foi esta Câmara de Cascais. E, Sr. Deputado, quer falar de transporte? Então falemos de transporte. E falemos no 1º de Maio. Aqueles autocarros que vieram de outros concelhos. Os senhores testaram as pessoas que lá iam? Já agora, quantas pessoas é que iam por cada autocarro? Já agora, de que outros concelhos é que vieram? Porque vieram de fora de Lisboa, Sr. Deputado. Mas eu, se quisesse ir a Lisboa, não podia. E muitos dos que estamos aqui a ouvir não podiam ir a Lisboa, Sr. Deputado. Estávamos em pleno período de estado de emergência. O vírus é o mesmo que ainda está hoje, dia 29 de junho. E o Sr. Deputado, no dia 13 de março, o senhor escreveu, e foi o Sr. Deputado, o senhor escreveu que a responsabilidade de todos e de cada um de nós para com todos os que partilham espaços públicos e familiares é fundamental para que se corte a cadeia de propagação do vírus. Sr. Deputado, o Sr. Deputado certamente é contra a realização da festa do Avante. Certamente. Mas assuma-o. Eu tiro-lhe o chapéu se o senhor fizer. Agora, Sr. Deputado, vir dizer que Cascais assobia para o lado? Quando os senhores são coniventes e pela segunda vez vêm aqui dizer que devemos saudar a forma como festejaram aquela vergonha que foi o 1º de Maio e vêm aqui dizer que cumpriram todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Ó, Sr. Deputado, é não ver as imagens. É escolher muito bem aquelas em que está tudo muito afastadinho. Então e antes e depois? E as caminhonetes, Sr. Deputado? Está tão preocupado com o transporte. E as caminhonetes? Sr. Deputado, devo-lhe dizer que o senhor também não está desacompanhado. Porque os seus colegas do PS e do Bloco de Esquerda vão todos atrás de si no mesmo entendimento, como já percebemos. Agora, não perceber que esta pandemia, este vírus, tem uma dimensão suprapartidária é não perceber nada. O vírus não é de esquerda, nem de centro, nem de direita. E o vírus é o mesmo em que o senhor, na data em que o senhor escreveu, a 13 de março, aquilo que escreveu, como é o mesmo dia, o 1º de Maio, como é o mesmo a 29 de junho. E os senhores vão variando o vosso comportamento. Ora, se recusam a participar numa Assembleia Extraordinária porque era uma irresponsabilidade. Ora, saúdam o 1º de Maio porque aí, aqui Del Rey, a ideologia tem que se sobrepor à saúde e à vida das pessoas. Ora, agora, bom, até podemos ir fazer a festa do Avante e outras que tais. Senhor Deputado, devo-lhe dizer que mais do que vergonha, mais do que irresponsabilidade, é dos comportamentos políticos. Este do PCP e de outros partidos de esquerda é dos comportamentos políticos mais miseráveis a que eu tenho assistido, por não perceberem a dimensão suprapartidária que significa uma pandemia como aquela que estamos, infelizmente, a atravessar. Terminou, Sr. Deputado? Terminei, Sr. Deputado. O Sr. Deputado gozou de uma cedência de tempo por parte do PST, tendo sido descontado o tempo diretamente no tempo do PST. Muito obrigado. Agora a intervenção do Partido Socialista vai ser dividida entre a Sra. Deputada Susana Nunes e o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Penso que começará a Sra. Deputada Susana Nunes. Dou-lhe a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados.
O Partido Socialista traz hoje a esta Assembleia a questão da demolição dos prédios do bairro da Cruz Vermelha e do realojamento dos moradores. Reconhecemos a necessidade da demolição dos referidos imóveis, dado o perigo que a sua condição degradada constitui, como se encontra plasmado no relatório efetuado pela Proteção Civil, devendo a Câmara Municipal de Cascais cumprir a sua função dentro da legalidade. Reconhecemos também os esforços do Executivo no sentido de realojar os seus habitantes, faltando apenas chegar a acordo com 2 famílias, as quais colocaram certas exigências a que a Câmara ainda não conseguiu responder. Estamos cientes das dificuldades encontradas neste processo. Face ao atual contexto de pandemia, apelamos a que o Governo local prossiga com tolerância e paciência para com estes 2 agregados familiares, a quem foi oferecida a solução temporária de se instalarem na Fundação O Século, mas que ainda não têm destino definitivo. Esperamos que este surja durante as negociações que ainda decorrem e que, se possível, se tenha em conta as expectativas de se manterem no bairro onde vivem há muitos anos. Pedimos também ao Sr. Presidente da Câmara que nos esclareça no que diz respeito a um relato que nos chegou por parte de alguns moradores do mesmo bairro. Segundo estes, de início, ter-se-á celebrado um protocolo de aceder os andares dos prédios a demolir aos seus residentes, ficando estes apenas de pagar à Santa Casa da Misericórdia uma renda correspondente ao valor das obras que faltavam fazer. De acordo com as mesmas fontes, a Santa Casa nunca prosseguiu com o que se comprometeu e os edifícios nunca foram terminados, pelo que nunca se chegou a pagar os ditos trabalhos àquela instituição. Resumindo, na palavra das referidas pessoas, com a demolição dos prédios e a reinstalação dos seus habitantes noutros locais, foram atropelados os direitos dos moradores e estes terão passado de proprietários a arrendatários. Gostaríamos que a Câmara nos elucidasse sobre a veracidade ou não destes factos e que nos clarificasse esta situação. E assim termino. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Sr. Presidente, em primeiro lugar, dizer em relação às questões da manifestação antirracista que é de facto pena que a manifestação antirracista tenha passado as linhas vermelhas do grupo de lista do CDS, mas, por exemplo, para o líder do CDS não passa as linhas vermelhas, aquelas que são os comportamentos e as posições políticas do líder do Partido Chega, e isso, de facto, se calhar, é motivo para reflexão. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós, de facto, não questionamos se podem ou não podem adjudicar a ANR. O que nós fazemos é questionar o critério de concentrar tudo na ANR, não mostrar qualquer outro tipo de documentação de outras propostas e, de facto, entregaremos um requerimento a solicitar essa documentação, porque a Câmara se diz que a tem, então não deve ter problema nenhum de a mostrar, até porque o Presidente da Câmara Municipal já veio dizer publicamente, repetidas vezes, que a iria demonstrar com toda a transparência. Aliás, que a Cascais foi a capital da democracia participativa, também era bom que fosse a capital da democracia transparente e, portanto, acho que era do interesse de todos que pudéssemos conhecer isso, porque, de facto, aquilo que nós temos de análise, de olharmos para a contratação pública dos vários municípios, é que Cascais, durante um grande período de tempo, concentrou todas as suas compras na ANR. Ultimamente, felizmente, não tem sido isso o caso, e se calhar esse é o maior elogio que podiam fazer ao requerimento que os deputados do Partido Socialista fizeram, foi justamente terem mudado as políticas de compras da Câmara Municipal de Cascais no que toca à pandemia, e, portanto, aquilo que nós solicitamos é muito simples, é demonstrarem que receberam outras propostas, como dizem que assim fizeram, e portanto, serem transparentes e demonstrarem que as outras propostas que supostamente receberam eram piores do que aquelas que adjudicaram, e certamente que o foram, senão também não teriam adjudicado nesse sentido, mas acho que é de mais elementar bom senso que esta Câmara, que fiscaliza a gestão autárquica, também possa ter conhecimento desses documentos. Em segundo lugar, queria dizer que entregarei à mesa da Assembleia Municipal de Cascais o comprovativo dos serviços da Assembleia da República, a dizer que o requerimento foi enviado no dia 11 de maio, às 15h25, e, portanto, não admito a mentira de que isto terá sido vazado antes de ser enviado para a Câmara Municipal de Cascais. E, portanto, repudio absolutamente aquelas que são as calúnias que são inventadas pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage. Em terceiro lugar, em relação ao filme que montam sobre Aquilaban,
dizer que as máscaras foram entregues, mas ficaram paradas até a ASAI poder verificar a validade da certificação. E isso é algo que consta já da informação pública. E isso demonstra que a gestão pública tem que ser rigorosa, tem que ser transparente e, por isso mesmo, até haver a validação, nada foi pago e nenhuma máscara foi entregue. E, portanto, acho que o Governo aqui demonstrou imensa maturidade, dizer se estas máscaras não estão certificadas, e atenção, não foi nenhum prazo de não sei quantos dias, como o Sr. Deputado Gonçalo Lage inventou, fingindo que não sabia. Algo que já tínhamos dito na reunião passada, que era que as máscaras já tinham sido entregues, mas que estavam paradas. E, portanto, de facto, aqui demonstramos é que a Administração Central soube ser transparente, séria e rigorosa, e naturalmente que Cascais poderá ser assim também se souber mostrar os documentos e não aparentar aqui um gato escondido com o rabo de fora. Por fim, dizer que nós no Partido Socialista trouxemos este assunto à Assembleia Municipal assim que possível. Acontece que a sessão ordinária, primeira que houve desde que começámos no Covid, foi a 25 de maio, onde aliás este tema foi aqui trazido pelo grupo de lista do Partido Socialista. Antes disso, todas as reuniões eram extraordinárias e, como os senhores deputados muito bem sabem, nas reuniões extraordinárias nós não podemos introduzir novos pontos à ordem de trabalhos. E, portanto, o Partido Socialista está de consciência tranquila. O que nós queremos é juntarmos à Câmara no empenho para combater o vírus aqui em Cascais e em toda a área metropolitana de Lisboa. E é nesse sentido que nós entendemos que é fundamental persistir neste caminho da transparência e do rigor nas contas públicas, e é por isso que recusamos este gato escondido com o rabo de fora e vamos requerer formalmente a entrega de toda a documentação referente a outras propostas que não a DNR, porque de facto as únicas que foram entregues foram as propostas da DNR, com exceção de um procedimento que foi adjudicado à Science for You, e aí também só entregaram essa proposta. E, portanto, se de facto existem várias propostas e pode fazer uma tabela comparativa, não podemos ter o gato escondido com o rabo de fora, temos que mostrar as propostas, temos que elevar Cascais às pessoas, à transparência, à democracia participativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva pediu, levanta a mão para que efeito? O Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva do Partido Comunista levantou aqui a mão, mas foi por lapso? Não, senhor. Sim? O Sr. Deputado pede a palavra para que efeito? O Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva pede a palavra para que efeito? Tem que ativar o som. Eu estou com o som ativo, Sr. Deputado. Tá, estou com o som ativo? Sim. Obrigado. Eu precisava de fazer uma defesa da honra por aquilo que foi aqui referido nesta sessão da Assembleia, de facto. Atingiu uma honra a mim e dos meus camaradas, portanto... Sr. Deputado, mas em que é que o Sr. Deputado Miguel Matos ofendeu a sua honra? Não foi o Sr. Miguel Matos, desculpe, não foi o Sr. Miguel Matos. Foi o Sr. João Pinheiro da Silva. Quando eu tiver a oportunidade de intervir, pedia que me desse a palavra, por favor. Sim, claro. É assim, pedi-vos alguma organização na reunião. Neste sentido, a defesa da honra deve ser feita durante o decurso ou logo no final da intervenção de quem o Sr. Deputado considerou que ofendeu a sua honra. E já passaram 2 intervenções. Eu pedi-lhe, Sr. Deputado, nesse sentido, vou-lhe dar a palavra, como é óbvio, tem a palavra por 2 minutos, mas eu pedia que pudessem usar da palavra nos momentos certos, porque, como é óbvio, torna a dinâmica da nossa reunião muito diferente. Vou-lhe dar a palavra por 2 minutos, Sr. Deputado, e depois dar a palavra ao Sr. Deputado João Pinheiro da Silva para responder. Palavra ao Sr. Deputado João Carlos Gonçalves da Silva, do Partido Comunista Português. José Carlos Gonçalves da Silva. Ok. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a intervenção do Sr. Deputado João Pinheiro da Silva demonstra um anticomunismo de mais primário que nós imaginamos. De facto, o senhor não está contra o 1º de maio de 2020. O senhor está contra todos os 1º de maio. O senhor não está contra a comemoração do 25 de abril de 2020. O senhor está contra o 25 de abril. O senhor não quer saber dos milhares e milhares de trabalhadores que estão em layoff, dos milhares e milhares de trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho e que têm que lutar pelas suas condições de vida e pelas suas condições de trabalho. Eu peço-lhe o favor de
de ler as declarações da Direção-Geral de Saúde e das Forças de Segurança da PSP que se manifestaram no 1º de maio, não é? Referindo que, de facto, foi exemplar aquela organização. E depois dizer-lhe o seguinte: eu estive nesse 1º de maio. Eu não fui de caminhonete, eu fui pelos meus próprios meios e, sendo sindicalizado, eu tinha necessidade de lá estar. E estive. E sei o que é que se passou. Não vi as imagens. Eu estive em loco. E a minha repulsa por aquilo que disse tem a ver com isto. Porque eu estive lá. Porque eu estive ao lado dos trabalhadores. Daqueles que passam, que eu estou a sua encarar. O senhor, porventura, o comunista português devia ser irradiado. Porque, de facto, faz muita moça ao Partido Comunista Português. Mas devo dizer que nós cá estamos para lutar ao lado dos trabalhadores contra, de facto, a forma como os senhores encaram as lutas destes mesmos trabalhadores, os direitos destes mesmos trabalhadores. Estamos cá no dia-a-dia. Estou a concluir, falta um segundo. Portanto, é para reiterar que não aceitamos a forma indigna como o senhor se refere às lutas dos trabalhadores, ao 1º de maio, e a forma como é feita, porque respeitamos os códigos de conduta de saúde da Direção-Geral de Saúde. Isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para dar resposta, palavra ao Sr. Deputado João Pinheiro da Silva, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Carlos Silva, eu só lhe posso agradecer a oportunidade que me dá de, mais uma vez, demonstrar à sociedade a total incoerência sua e do seu partido. E eu não tenho necessidade, e volto a dizer, de demonstrar aquilo que não sou ou essa alegada falta de respeito de eu ser um anticomunista primário, disse o senhor. E essa forma indigna de eu não gostar dos 1º de maio. Sr. Deputado, não peça para ser comunista porque eu de facto não sou, não quero ser, e se tudo correr bem na minha vida nunca o serei. E tudo farei para tentar convencer o senhor a vir para o lado de cá. Agora, anticomunismo primário não lhe admito, porque anticomunista sou no sentido de combater o comunismo, sou. O primário, enfim, já é aquele comentário rasteirozinho, não me vai levar para a lama, e, portanto, vou passar à frente. E vou passar à frente com aquilo que o senhor diz. Com aquilo que o senhor diz. Melhor, com aquilo que o senhor escreveu. E já não vou repetir aquilo que eu citei há pouco. O senhor diz assim, no dia 13 de março, escreveu: o Grupo Municipal do PCP na Assembleia Municipal de Cascais vem desta forma solicitar o cancelamento da reunião extraordinária da Assembleia marcada para o dia 16 de março por considerar, atenção agora, por considerar que o momento que a situação de pandemia do Covid-19 a isso obriga. Fim de citação. Olhe, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, se não acredita que escreveu isto, vá ler o seu e-mail 13 de março de 2020 às 18h38. E o Sr. Deputado vai fazer o favor de, com a mão na consciência, perguntar a si próprio se é coerente aquilo que o senhor escreve e aquilo que o senhor vem aqui dizer repetidamente, com votos de saudação, com defesas da honra e tudo o que o senhor quiser. Senhor Deputado, não faz sentido vir para aqui o senhor assobiar para o lado enquanto os senhores tiverem comportamentos, eu vou terminar, Sr. Presidente, comportamentos totalmente incoerentes, e isto é o mínimo que se pode dizer e toda a gente percebe, mas, sobretudo, são comportamentos de quem saúda a irresponsabilidade de ir para a rua naqueles termos, seja qual for a data, Sr. Deputado. Se quiser... Peço-lhe mesmo que conclua. Eu vou concluir, Sr. Presidente, porque, não, e volto a dizer isto, esta pandemia tem uma dimensão suprapartidária, não é de esquerda nem de direita. O vírus não tem partido. Tem mesmo que concluir, Sr. Deputado. Já concluí, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos retomar a nossa reunião. Agora, para fazer a intervenção do PSD, eu tenho inscritos 2 senhores deputados, o Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos e, seguidamente, o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores que estão a assistir à sessão, caros colegas deputados municipais, estimado público, se tiver alguém a nos ouvir.
efetivamente este PAOD tem sido rico a ilustrar a forma como a oposição em Cascais tem vindo a atuar. Alternam os dotes de retórica com factos políticos, com situações de incoerência total, e perdemos aqui uma hora com situações que mais valia aos senhores deputados da oposição aproveitarem estarem em casa e colocarem-se em frente a um espelho e, na sua vaidade, terem os seus vossos momentos de glória sem estar a importunar e a fazer-nos perder tempo. E digo isto não porque queira ferir a honra de alguém, já para evitar algumas situações, mas apenas para frisar 4 ou 5 aspectos que ouvimos aqui. Em primeiro lugar, eu aproveitava a lembrança do Sr. Deputado Miguel Motes, do Partido Socialista, em nos ter lembrado a manifestação do Chega. E eu começo por dizer, não tendo nada a ver com o Chega, que ainda bem que há um Chega em Portugal, para nós começarmos a ver a semelhança de prática que existe entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. E, efetivamente, quem desrespeita a situação de saúde pública em Portugal, quem não tem respeito pela população, que neste momento está restringida na sua vida, e passa a vida a brincar às manifestações, é ver quem é que brinca, é ver que é as populações manipuladas pelo Bloco de Esquerda, são as brincadeiras do 1º de Maio do PCP e já agora a vaidade do Sr. André Ventura. Portanto, é bom que hajam partidos de extrema-esquerda e partidos de extrema-direita, para nós, vivendo a democracia, termos a oportunidade de ver tão de perto que eles tocam, tão de perto tão igual que eles atuam. E por aqui me fico, porque não vale a pena relatar, ao longo dos tempos teremos a oportunidade de ver outras situações semelhantes. Mas já agora aproveitava para dizer a questão relativamente ao Partido Comunista. Obviamente que todos nos preocupamos com os transportes públicos. Agora, muito pior são os transportes públicos da linha de Sintra, são os transportes públicos de Odivelas, são os transportes públicos de Loures, mas vejam lá, o PC está preocupado com os transportes públicos em Cascais. E começa por falar na preocupação com os trabalhadores que andam nos transportes públicos. E depois, como já aqui foi dito, leva os trabalhadores em cortejo para manifestações do 1º de Maio. Estamos na Assembleia Municipal de Cascais. José Carlos, efetivamente eu também vi as imagens disciplinadas do 1º de Maio no jardim da Assembleia, mas também vi, e se o senhor lá esteve também teve, nas ruas laterais, quando acabou o comício, as pessoas todas numa anarquia total. Mas não vale a pena, são imagens, não vale a pena nós estarmos aqui a discutir, depois terá a oportunidade de defender a sua honra, se é que eu a feri. Relativamente ao PS, ao Sr. Deputado Miguel Matos, eu penso que o Sr. Deputado vem aqui à Assembleia de Cascais treinar-se para intervir na Assembleia da República. Mas depois chega à Assembleia da República, vê que efetivamente são os seus correligionários que estão à sua frente e acaba por se calar e ninguém o ouve. E depois vem para aqui fazer brilharetes com situações que mais valia calar-se. Primeiro, porque aquilo que o senhor está a fazer é um desrespeito ao seu próprio governo. Porque a maior parte dos grupos políticos, a maior parte dos grupos cívicos têm unido as mãos e apoiado o governo nesta tentativa de superar uma crise que ninguém controla. E o senhor deputado vem aqui para Cascais, que é a sua terra, exercer aqui uma feira de vaidades completa na tentativa de acusar a Câmara, diz que depois, quando o contrariam, que está a ser caluniado, e tem aqui um discurso que é completamente inócuo, é uma completa aberração, e nem vale a pena comentar, porque se o senhor chegasse aqui e questionasse todos os contratos que foram feitos no tempo da pandemia, eu era o primeiro a dizer assim: ó senhor deputado, vamos lá ver tudo. Agora, o senhor só quer ver aquilo que lhe convém, e isso é má fé, é falta de seriedade, e portanto, antes de acusar os outros, olhe para si e tente emendar a sua postura, porque o senhor, certamente como político, tem algum futuro à frente, e era bom que fosse mais um político sério, não mais um daqueles políticos que a gente quer é ver pelas costas e que a maior parte do povo está saturado. Por último, não queria deixar-me de referir à moção apresentada pelo Bloco de Esquerda. Ó Sr. Deputado Salgado, eu não tenho dúvida que nesta Assembleia não existe ninguém racista. Mas eu voto viamente contra a sua moção. Não só por aquilo que foi dito relativamente à manifestação antirracista em Lisboa, e isso já está mais que batido aqui, não vale a pena estar a restar, mas porque o senhor não conhece a história de Cascais, não tem memória, deve ser pelo tempo do Bloco de Esquerda. Então o senhor quer declarar um município antirracista, um município que é geminado com vilas em Moçambique,
que é geminado com vilas em São Tomé e por esse país fora. Um município que investiu em São Tomé numa rede de distribuição de água para a melhoria da população residente. Um município que estava cheio de barracas, e aí mérito do Partido Socialista e do vereador Rama da Silva, que hoje está aqui, e é meu colega do PSD, já na altura era, mas que fez parte do executivo do Partido Socialista, que erradicaram as barracas no concelho de Cascais, alojando centenas, milhares de população de cor de várias etnias. Então isto é racismo. O senhor deputado Luís Salgado, como não estava na altura, é natural que queira, através de um papel, manifestar a sua solidariedade com o senhor Floyd ou com o que quer que seja. Eu não preciso de votar um papel, porque eu revejo-me na prática deste município. E, portanto, meus amigos, mais do que validar a moção que o Bloco de Esquerda apresentou, eu prefiro que este município, seja qual for a cor, continue com a sua política, porque é com atitudes que se consegue demonstrar efetivamente, portanto, quem é racista e quem não é. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas queria aqui acrescentar, porque foi referido, obviamente, pelo Sr. Deputado Miguel Matos, porque há aqui, efetivamente, uma questão que, a meu ver, não faz qualquer sentido. O Sr. Deputado Miguel Matos poderá continuar a existir na situação e, aliás, até escreve aqui na conversa da reunião que piada. Eu não vejo piada nenhuma nesta situação. Não vejo piada nenhuma porque me lembro quando ainda havia a senhora Diretora-Geral da Saúde a dizer que não era preciso usar máscaras. Eu sabia que estavam médicos, estavam polícias, estavam bombeiros sem qualquer meio de proteção na rua, e sei que quando chegaram os primeiros meios de proteção a Portugal, sei que eles vieram para Cascais. E isto, para muitos, devia ser uma razão de satisfação e de se poderem congratular, mas para outros, pelos vistos, é uma razão de grande tristeza, porque o Sr. Deputado Miguel Matos, efetivamente fica triste com esta situação. E fica triste com esta situação e, pior do que isto, é capaz de ainda voltar a insinuar que entregou um requerimento no dia 11 e que, portanto, não tem nada a ver com a fuga da informação para os órgãos de comunicação social, sem sequer entender que a própria notícia veio no dia 13 de maio nos órgãos de comunicação social. Ou seja, o Sr. Deputado entrega um requerimento na Assembleia da República no dia 11, ele no dia 12 está nos órgãos de comunicação social na véspera para poderem depois seguir na edição impressa e no dia 13 está nos jornais todos. E o requerimento, a carta que saiu da Assembleia da República, chega ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais já a meio de junho do mês 6. E, portanto, o Sr. Deputado, na verdade, não tem aqui qualquer preocupação que não seja defender os interesses do Sr. Ex-candidato à Câmara Municipal, João Cordeiro, já que a atual candidata também à Câmara Municipal também já não está aqui entre nós. E, portanto, o que o Sr. Deputado Miguel Matos faz é uma única situação. Eu não conheço ninguém de outras empresas, não conheço ninguém das NRs ou do que quer que seja, mas sei que, efetivamente, todo este trabalho tem sido feito pelo Sr. Deputado Miguel Matos na defesa dos seus camaradas João Cordeiro e do seu camarada José Reis. E, portanto, isto é preciso ser dito porque, efetivamente, começamos a chegar aqui a pontos em que começa a faltar um bocadinho de noção e começa a faltar um bocadinho de vergonha. E, portanto, a única coisa que eu queria aqui dizer, Sr. Presidente, é que façam-se e prestem-se todos os esclarecimentos que sejam necessários, façam-se todas as averiguações que sejam necessárias. Agora, parem, por favor, com esta brincadeira que é enviar comunicações para os órgãos de comunicação social, fazer estes comunicados emanados da Assembleia da República com um único interesse, que é prejudicar a imagem da Câmara Municipal de Cascais e prejudicar a imagem que nós temos aqui no nosso município. Porque, efetivamente, por muito que tentem, por muitas voltas que tentem fazer com estes requerimentos, essa imagem não é beliscada, porque efetivamente temos estado desde o início na linha da frente, muito por culpa do trabalho e do arregaçado de mangas que tem sido feito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, tem sido efetivamente exemplar nesta matéria e, portanto, nós vamos, obviamente, somos suspeitos para falar nisto, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nas próximas eleições autárquicas os cascalenses saberão demonstrar quem é que esteve ao lado deles, quem arregaçou as mangas e quem é que conseguiu encontrar soluções quando o resto do país andava a subiar para o lado e outros andavam a oferecer sabonetes, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Matos inscreveu-se, mas como sabe, as regras que foram acordadas entre todos os grupos diziam muito claramente que existiam 2 rondas, não que existiam 3 rondas. Por isso mesmo, Sr. Deputado, eu não posso aceitar a sua inscrição.
Foi claro isso perante todos os grupos principais grupos de bancada. Senhor Presidente, peço desculpa, e o Sr. Deputado Rui Mendes também está-se aqui a inscrever, mas o Grupo de Lista do Partido Socialista tem tempo. Eu estou a interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Dou-lhe a palavra nessa qualidade, Sr. Deputado. Sr. Presidente, como compreenderá, nós ainda vivemos numa democracia, a Constituição não está suspensa, o regimento atribui no PAO determinados tempos a cada grupo de lista e é nesse sentido que o grupo de lista do Partido Socialista pretende utilizar a totalidade do tempo de que dispõe ao abrir do ponto antes da ordem do dia, nomeadamente para trazer os assuntos que interessam ao município de Cascais, que é para isso que fomos eleitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, a democracia não está suspensa e as regras que são acertadas entre todos os grupos parlamentares também não estão suspensas. Eu acertei com o grupo parlamentar do Partido Socialista e com todos os outros que este ponto, a ordem de trabalhos, seria feito em 2 rondas. Se o Partido Socialista e o Sr. Deputado não consegue cumprir as regras, convém que se informe um bocadinho antes de proferir uma afirmação como aquela que proferiu. Por isso mesmo, neste momento, já se terminou o ponto relativo às intervenções que estavam estabelecidas em 2 rondas. Então, muito bem, Sr. Presidente, eu solicitava a palavra para a defesa da honra, se faz favor. Se o Sr. Deputado quer informar, então, em que é que a sua honra foi ofendida? Com certeza, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Gonçalo Lage insinuou que eu estava aqui a intervir no sentido de defender os interesses do trem, que não os interesses dos municípios de Cascais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou-lhe dar a palavra nessa condição. Pedia-lhe, Sr. Deputado, que da próxima vez estudasse o regimento e não fizesse acusações infundadas à mesa. Tem a palavra por 2 minutos. E não está, Sr. Deputado. Não percebi agora a interpelação que houve. Tem a palavra por 2 minutos, Sr. Deputado, o seu tempo já está a contar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas dizer que não admito, de facto, a ninguém, e acho que nenhum deputado admitirá, que venham dizer que está a defender os interesses particulares de qualquer um, e nomeadamente seja de camaradas de partido ou seja o que for. As perguntas que foram colocadas foram apenas e exclusivamente para aferir aquela que é a verificação do interesse público, para verificar também aquilo que são as declarações do Sr. Presidente de Câmara, que tenho por verdade, porque acredito que o Sr. Presidente de Câmara é uma pessoa de honra, uma pessoa de bem, que muito luta por Cascais, e é justamente nesse sentido que nós questionamos, dado que disseram que haveria várias propostas de diferentes empresas. Nós queríamos justamente saber quais eram as suas propostas, quais eram as suas condições, para podermos, como órgão fiscalizador desta autarquia, podermos verificar qual é que foram os pressupostos tomados para a decisão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Presidente, mantenho exatamente tudo o que disse anteriormente, não tenho nada a acrescentar à minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi a todos os senhores deputados que tivessem alguma atenção na sequência dos trabalhos. Os tempos, quer do Partido Comunista, quer do CDS, já refletem a defesa de honra que o Partido Comunista pediu e a resposta que lhe foi dada pelo CDS. E por isso mesmo eu não vou autorizar mais intervenções nestas rondas. Pedi a todos os grupos parlamentares que respeitassem as regras que foram consensualizadas entre todos os grupos parlamentares. Por isso mesmo vou passar a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para poder dar resposta às questões que foram colocadas. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra por 15 minutos. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente e a mesa, também todos os senhores deputados, a senhora e os senhores presidentes de junta que estão presentes e também todos os municípios que estejam a assistir a esta Assembleia Municipal. Começando por responder pelo início, responder ao Sr. Deputado Luís Salgado, de que não temos nenhuma informação, nem é verdadeira a afirmação que fez de que está um verdadeiro caos a limpeza no Concelho de Cascais. Ela teve momentos em que esteve menos presente ao longo da pandemia, até porque tivemos que desenvolver esforços noutros sentidos, mas já foi reposta há muito tempo e, portanto, essa limpeza está a ser feita no Concelho de Cascais, como, aliás, nos honra desde há muitos anos a esta parte, quando substituímos uma empresa privada por serviços municipais. Dizer que, em relação à praga das baratas, isso é uma situação recorrente. Nós fazemos desinfecções também de forma periódica, mas podemos fazê-la no espaço público, não podemos fazê-la nas propriedades privadas. Em relação às ervas que se refere, de facto isso decorre da não utilização
do glifosato, eu já dei instruções, já que a própria União Europeia o valida, as autoridades nacionais o validam, para que nós, e não há nenhuma evidência de que tenha qualquer prejuízo para a saúde humana ou de animais, mas que de facto fica demonstrado o quanto é necessário utilizar esse produto, porque depois de utilizarmos toda uma panóplia de produtos, vemos qual é o resultado que está no Conselho e de facto não é um resultado simpático, com as ervas a crescer. Aliás, já começou a ser feito pela Cascais Ambiente exatamente essa anulação de ervas e assim vai prosseguir, embora se tenha acumulado durante tanto tempo a não utilização deste produto e, portanto, as ervas foram crescendo porque os outros produtos, como já disse, não tiveram qualquer significado. Em relação ao Sr. Deputado José Gonçalves, dizer-lhe que nos transportes o que eu lhe recomendaria era que falasse, até porque é um camarada seu, com o Sr. Secretário do Conselho Metropolitano, que tem vindo também a acompanhar toda esta questão dos transportes na área metropolitana de Lisboa. A Câmara Municipal de Cascais tem feito ouvir a sua própria voz. Também confesso que fiquei um pouco admirado porque esta questão dos transportes, nós repusemos os transportes que dependem da nossa autoridade, da nossa competência, e que foi tão criticada pelo Partido Comunista, mas que repusemos muito antes da própria área metropolitana repor, e mesmo assim a área metropolitana está a repor apenas a 90%, depois do corte de 50%, e estes 90% não levam em conta de que os próprios transportes têm uma capacidade, neste momento, muito inferior àquela que eles podem comportar, e portanto, mas aí nada melhor do que falar com o seu secretário do Conselho Metropolitano, Carlos Humberto, que é seu camarada de partido, e estou a dizer isto porque já foi Presidente de Câmara do Barreiro, concorrente pelo próprio Partido Comunista, e portanto aí terá essas explicações. O que estamos a estudar agora, Sr. Deputado, e agora o que eu lhe vou dizer, porventura vai deixá-lo, porventura, insatisfeito, mas o que estamos a tentar fazer dentro daquilo que são as nossas competências é que nós nos vamos substituir às carreiras intermunicipais, porque a solução que foi apresentada e que há um pedido que ainda não foi satisfeito por parte do Governo, mas o que a área metropolitana pediu foi mais de 150 milhões de euros para reforçar os transportes na área metropolitana de Lisboa, excluindo, ou querendo excluir, porque ainda não excluíram, querendo excluir Cascais desse mesmo esforço, que é algo que é completamente incompreensível, já que há duas situações semelhantes à de Cascais e que têm sido sempre escondidas por parte do Partido Comunista, nomeadamente há dois outros operadores municipais de transportes na área metropolitana de Lisboa, mas o que estamos a estudar é que as carreiras intermunicipais parem à entrada do Conselho, sejam substituídas por carreiras municipais e que seja verificada a condição de saúde e de infecção desses mesmos cidadãos que vêm nessas carreiras sobrelotadas. Em Cascais, quando há sobrelotação que tem existido, nós duplicamos, nós fazemos desdobramentos e damos outro tipo de apoio às carreiras municipais. E, portanto, eu sei que o Partido Comunista entrou mal neste processo dos transportes, mas é sempre tempo de corrigir e de assumirem, de facto, esse erro, a meu ver, drástico, como agora se está a ver neste mesmo processo. Já agora também falou apenas e só no transporte rodoviário, mas convinha também preocuparem-se em relação ao transporte ferroviário, que não é só na linha de Sintra, e aí nem toca sequer no Concelho de Cascais, mas vejam qual é que é o aglomerado de pessoas que frequenta os comboios na linha de Sintra e também em menos intensidade, mas que também em excesso na linha de Cascais. Em relação ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dizer-lhe o seguinte: eu percebi a sua tentativa de se justificar e de alguma forma, aqui pode ser uma dedução minha, porventura errada, mas também com isso tentar atenuar o impacto negativo que a imaturidade que teve ao formular o requerimento que fez, teve esse impacto negativo junto da sua bancada e junto do Governo. E, portanto, nesse sentido, porque me chegaram, obviamente, relatos dessa insatisfação por parte de camaradas seus na Assembleia da República e também por parte de camaradas seus com funções governativas. Agora, há uma coisa que é certa, é que se o Sr. Deputado quisesse discutir isto no âmbito municipal, tinha-o feito no âmbito municipal, porque não precisa de assembleias municipais para poder pedir essa fiscalização à própria Câmara Municipal de Cascais.
mas mais, a forma como formulou, como deputado da Nação, o próprio requerimento, juntamente com outros 4 deputados, que, enfim, todos eleitos pelo Círculo de Lisboa, o que achei estranho, acima de tudo, foi não terem feito a mesma questão a todos os outros municípios que fizeram exatamente essa adjudicação por esses valores. Porque teria recebido a resposta que esses municípios tinham propostas muito superiores ou inexistentes em termos de entrega útil do material, no prazo útil de entrega do material, e esses municípios, já que questionou a encomenda global, podia ter feito o mesmo questionamento aos outros municípios. E, portanto, aqui houve uma intenção clara de tentar denegrir o Concelho de Cascais, e isso, como deve compreender, enquanto Presidente de Câmara, considero que não lhe fica bem. E, portanto, nós respondemos exatamente nos termos que foi pedido no requerimento. Se não soube fazer o requerimento, ou se está arrependido da forma como fez o requerimento, isso, Sr. Deputado, terá agora a oportunidade, porque na resposta que nós demos e que o senhor tem conhecimento, o que propusemos à Assembleia da República e mandámos para todos os grupos de lista e também para os deputados sem filiação, deputados independentes que estão no Parlamento Português, foi que, passado todo este período, que o Parlamento levasse a efeito uma comissão de inquérito, mas que inquirisse todas as adjudicações que foram feitas durante este período de pandemia, quer sejam de ordem municipal, quer sejam de ordem nacional. E, portanto, fico a aguardar que tome essa iniciativa também, juntamente com os seus camaradas, no seio da Assembleia da República. Dizer também, com toda a frontalidade, que não lhe irei responder a nenhum requerimento que me faça o Partido Socialista sobre esta matéria, porque os senhores preferiram fazer isto através da Assembleia da República. E, portanto, o contacto neste momento da Câmara sobre estas matérias está entre a Câmara e a Assembleia da República. A opção foi vossa. E como a opção foi vossa, nós respeitamos a opção que naturalmente colocou. E estou certo que este processo servirá certamente para quem tem aspirações a desenvolver uma carreira política. Este processo tem, de certo, uma vantagem grande para o Sr. Deputado, que espero que a aproveite, que é de poder atenuar aquilo que foi uma manifesta imaturidade na forma como tentaram conduzir este mesmo processo. Dizer também ao Sr. Deputado Miguel Oliveira que nós não estamos a esconder, e aqui acho piada, é que, por um lado, criticam que não haja soluções para os sem-abrigos no Concelho de Cascais. Já agora, Sr. Deputado, não é só no Concelho de Cascais, infelizmente, é em toda a área metropolitana de Lisboa, à exceção do próprio município de Lisboa, mas em Cascais fizemos, de facto, este acolhimento dos sem-abrigos, que nem em todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa isso se verificou, e a opção que tomámos tem a ver com uma opção do ponto de vista social, já que vamos instalar a casa-abrigo numa zona onde estão a ser constituídas instalações para aproveitar, de facto, toda essa sinergia e poder dar outro tipo de aproveitamento a todos os cidadãos que se veem confrontados com esta necessidade de recorrerem a esta casa sem abrigo. Há uma coisa que é certa, é que os números que constam nos relatórios apresentados pela Câmara Municipal de Cascais sobre o ponto de situação dos sem-abrigo em Cascais são muito idênticos àquilo que tem sido o acolhimento que nós temos feito nos 2 centros temporários que neste momento estamos a viver em Cascais. Quanto à questão das máscaras sem instrução, é falso. As próprias embalagens, nomeadamente aquelas que têm sido feitas através das IPSS, que tanto irritam o Bloco de Esquerda, penso eu, por uma questão ideológica, mas que tinham, de facto, essas instruções essas que estão bastamente difundidas pelas autoridades nacionais, quer seja pela Direção-Geral de Saúde, quer seja pelo Ministério de Saúde, quer seja por muitos outros veículos de informação que têm surgido. Não percebi a referência ao surto que houve, de facto, num lar de idosos de São Domingos de Rana, já agora um lar privado em São Domingos de Rana, que temos acompanhado desde a primeira hora, que temos feito todo o apoio, sem fazer distinção, se eram lares privados, se eram lares públicos, ou até se eram lares ilegais, porque o que esteve sempre na nossa mente foi apoiar os utentes desses mesmos lares, e, portanto, temos a acompanhar. Ainda hoje tiveram, fruto de uma recomendação que fiz
nomeadamente numa reunião com a Sra. Ministra da Saúde e com o Sr. Secretário de Estado, Duarte Cordeiro, e que depois teve acolhimento por parte do Governo, de fazermos uma concertação de esforços entre entidades governamentais e entidades do município. Ainda hoje esteve presente no próprio lar, quer as autoridades locais de saúde, quer as autoridades de segurança social do Concelho de Cascais, como também a Câmara Municipal de Cascais, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, como também os próprios bombeiros de Carcavelos, São Domingos de Rana. E, portanto, temos acompanhado desde a primeira hora estas situações nos lares. Houve já outras situações no passado que foram debeladas e esta certamente irá também ser debelada. Dizer também à Sra. Deputada Susana Nunes que o seguinte: nós, de facto, não haja dúvidas nenhumas que nós iremos realojar as duas famílias que estão no bairro da Cruz Vermelha. Já lhes foram colocadas opções dentro do próprio bairro. Quando a Sra. Deputada fala em que foram colocadas exigências por parte dos moradores, é só dizer que a exigência de uma das famílias é que só estavam dispostos se fossem para uma moradia. E, portanto, isso nós não podemos satisfazer, mas conseguimos satisfazer, nomeadamente num cidadão deficiente, de que fique exatamente nas mesmas circunstâncias, ou seja, no resto do chão, de uma outra localização no bairro, e, portanto, temos essa possibilidade. Agora, a Sra. Deputada, convém a Sra. Deputada recolher toda a informação para perceber se aquilo ali é importante ser ali colocado naquele prédio, por via de ser um ponto estratégico para qualquer coisa. E, portanto, é nesse sentido que nós não temos dúvidas nenhumas que levaremos a cabo aquilo que tem sido um objetivo e que tem sido falado durante anos e anos, de que era preciso que aqueles prédios fossem abaixo, porque têm má construção, não foram sequer concluídos, não têm condições de habitabilidade. Nós estamos a proporcionar condições de habitabilidade a estas famílias, e o facto de irem transitoriamente para a colónia balnear do século é porque não aceitam as soluções que a Câmara Municipal de Cascais lhes tem estado a apresentar de realojamento. E, portanto, não havendo essa solução, correndo perigo dentro daqueles prédios, irão transitoriamente para o século. E, portanto, aqui também com uma dificuldade, porque ficarão ainda mais afastados do próprio ponto onde neste momento estão a viver. E, pelo menos, deixo uma questão que é esta: não será estranho que das 44 famílias, se não estou em erro, 42 já aceitaram e já estão realojadas e apenas aquelas duas ainda resistem a esse realojamento? Agora, há uma coisa é certa, é que demoraram tantos anos a resolver aquele problema. Felizmente a Câmara Municipal de Cascais está a conseguir resolvê-lo, em conjunto com a própria Associação de Moradores, para proporcionar a toda aquela comunidade condições superiores de grande dignidade humana e para também nós descontinuarmos a própria sentido de pobreza que ainda existe dentro daquelas comunidades. Mas isso são os atos que falam mais do que as palavras, e eu penso que ao longo das próximas semanas isso vai ser ainda mais evidente em todos os bairros do Concelho de Cascais, bairros de cariz social que existem no Concelho de Cascais. E, portanto, o que é certo é que aquelas famílias não podem viver naqueles dois prédios. Aqueles dois prédios têm que ir abaixo, como já foram os outros 4 prédios, e disso nós não prescindimos, porque também está em causa a própria segurança, não só dos moradores, mas a possibilidade de nós fazermos a reconversão do bairro, que era algo que é aspirado, é uma aspiração antiga de todos os moradores daquele próprio bairro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós deram entrada na mesa uma moção do Bloco de Esquerda e uma recomendação também do mesmo partido, e seguidamente faremos a votação destas duas moções. Pedia exatamente a vossa atenção. Nós faremos a votação nos termos do que temos feito, perguntando bancada a bancada o seu sentido de voto. E, portanto, começo a fazer a votação da moção de saudação à mobilização antirracista apresentada pelo Bloco de Esquerda. PAN, como é que o PAN vota? O PAN vota a favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda, como é que vota? Naturalmente a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Comunista Português?
O PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? Convictamente contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? Estamos contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. A moção foi recusada com os votos favoráveis. Peço desculpa. Saltei o Partido Socialista, peço imensa desculpa. Partido Socialista, como é que o Partido Socialista vota? Em favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, peço desculpa por isso mesmo, por este lapso. A moção, ainda que a votação seja igual, a moção é recusada com os votos favoráveis do PAN, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista e os votos desfavoráveis, os votos contra do CDS e do PSD. Passamos agora à votação da recomendação pelo cumprimento da deliberação da atribuição automática da tarifa social de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos. PAN, como é que o PAN vota? Vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda. Naturalmente a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Comunista Português. O PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS. Convictamente contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista. Partido Socialista. Presidente. Por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD. Estamos contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A moção é também recomendada com uma votação idêntica, é também rejeitada com uma votação idêntica à anterior, votos contrários do CDS e do PSD e votos favoráveis do PAN, do Bloco de Esquerda, Partido Comunista e do Partido Socialista. Muito obrigado a todas, senhoras e senhores deputados. Entramos agora no nosso período da ordem do dia e vamos começar com o nosso primeiro ponto da ordem do dia, que é a proposta número 559/2020, contratação de um empréstimo para a execução de diversos investimentos até ao montante de 15 milhões de euros. A mesa não registra pedidos de palavra. Pergunto se alguém se inscreve para esta discussão. Se alguém se quiser inscrever, solicito que usem aquela ferramenta levantar a mão. Sr. Presidente, eu não tenho ferramenta de levantar a mão, mas se for possível também faço intervenção. Não se preocupe, Sr. Presidente, no devido tempo dar-lhe a palavra. Não há pedidos de palavra, pelo que penso que não se justificará uma intervenção do Sr. Presidente da Câmara, mas se quiser dar algum esclarecimento, por parte das senhoras e senhores deputados, não há pedidos de palavra. O Sr. Presidente quer usar a palavra neste ponto? Exatamente, até porque não só quer fazer um esclarecimento, como quer fazer um reconhecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. O esclarecimento advém daquilo palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só quer fazer um esclarecimento, como um reconhecimento. E começo pelo esclarecimento, no sentido de esclarecer que este ponto vem no seguimento daquilo que já foi abordado no outro ponto, sobre um pedido de contratação de empréstimo na ordem dos 30 milhões de euros, como plano de salvaguarda em relação à própria evolução daquilo que vai ser o impacto nas contas do próprio município. O reconhecimento é ao Governo da República, no sentido que a proposta que formulei por diversas vezes, de que, tendo Cascais uma capacidade de endividamento, por ter um baixo endividamento, nós temos uma capacidade de endividamento na ordem dos 250 milhões de euros, mas havia uma cláusula travão que era aplicada a todos os municípios, como é óbvio, de só podermos utilizar em cada ano 20%. Ora, o Governo foi sensível a este tipo de reclamação, que acredito que não tenha só sido da minha parte, mas também de muitos outros autarcas a nível do país, e no orçamento retificativo que apresentou, deixou cair esta cláusula travão, o que nos dá a possibilidade de ter uma previsibilidade e uma segurança no sentido de também ajudarmos e continuarmos num esforço de ajudar o próprio país na recuperação da pandemia social e da pandemia económica que está instalada no nosso país, no sentido de podermos ter a previsibilidade de poder chegar a um momento em que, caso isso se torne necessário, nós podermos fazer contratações de maior volume, até para suportar os investimentos que temos que fazer, até porque neste momento são necessários esses investimentos para a recuperação económica e para a recuperação social, e esses investimentos deve o Estado, seja ele central, seja ele local, dar o exemplo aos próprios privados que o devem acompanhar depois nessa mesma perspectiva. E, portanto, nesse sentido, é um reconhecimento
à medida que foi proposta pelo Governo no orçamento retificativo, deixar cair esta cláusula travão de 20%, que vem dar, de facto, uma outra capacidade de planeamento e uma outra capacidade de suporte dos investimentos públicos que podem ser realizados pelas autarquias, no momento em que o próprio Governo está a reconhecer, de facto, de que este combate tem que ser um combate feito junto com as autarquias, de aproveitar aquilo que são as mais-valias que as várias autarquias já demonstraram, continuam a demonstrar e que podem continuar ainda no futuro a ter esta capacidade de entreajuda numa coligação nacional que é absolutamente fundamental existir neste momento no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós faremos, tal como temos feito nas nossas reuniões por videoconferência, as votações todas no final da discussão destes mesmos pontos, pelo que passo já ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, proposta número 575 de 2020, aquisição de 2 armazéns designados pelas letras A e D, situados na rua Fernão Lopes, números 120 e 120A, no bairro da Pampilheira, freguesia de Cascais e Estoril, a Maria Paula Cidrais Dentes Campos e Luís Filipe Cidrais Dentes Campos, destinados aos fins que a Câmara entender. Não registro pedidos de palavra por parte das senhoras e senhores deputados. Peço desculpa, penso que teremos aqui um. Palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Luís Salgado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar que o Bloco de Esquerda votará contra, uma vez mais, porque quando uma proposta nos chega indicando que é para os fins que a Câmara entender, o fim último não está devidamente balizado. Nós já temos referido isso em situações anteriores, em outras votações. Nós queremos que haja concretização dos fins para utilizar os bens que o município adquire através da Câmara, ou que a Câmara adquire para o município, seja de uma maneira ou de outra, vai dar a mesma coisa. E, portanto, enquanto não houver esse balizar concreto do porquê da Câmara estar a adquirir e a limitação do uso dos bens a adquirir para um determinado fim, o Bloco de Esquerda continuará a votar contra. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, se puder esclarecer. Peço desculpa. Já lhe passarei a palavra no fim, Sr. Presidente da Câmara. Eu não registro mais nenhum pedido de palavra por parte das senhoras ou senhores deputados. Sendo assim, palavra ao Sr. Presidente da Câmara para dar esclarecimentos. Sr. Presidente, é só dar o esclarecimento ao Sr. Deputado do seguinte, e isso já foi dito noutras ocasiões em propostas semelhantes. A questão formal tem que ser esta para os fins que a Câmara entender, porque senão a Câmara está-se a limitar na própria utilização do património que está a adquirir. De qualquer dos modos, não se inibe, e está explicado na proposta, embora a nível dos considerandos, de que, de facto, nós estávamos a precisar, e viemos a precisar disso já de trás, e portanto esta negociação já vinha a decorrer ainda antes da pandemia Covid-19, de locais para que permitissem nós armazenarmos todo um conjunto de material e também de locais que pudessem ter a centralização de serviços relacionados com este armazenamento de material, como é o caso agora aqui, que também está a beneficiar de armazenamento para material de proteção individual e foi, por via da pandemia, também a ser utilizado não só para armazenar bens, mas para instalarmos a própria fábrica de produção própria que estamos a fazer de máscaras cirúrgicas no concelho de Cascais. E, portanto, nós respondemos qual é que é a função para que ele vai ser comprado. Agora, nós não podemos colocar na deliberação um fim específico, porque isso seria nós, de alguma forma, inibirmos a própria capacidade de ação, não só do atual Executivo, mas muito especialmente dos Executivos futuros, quando quisessem dar outra utilização ao edifício ou quando, porventura, quisessem alienar o próprio edifício. E é esta explicação que penso que vai servir para o Sr. Deputado reverter a posição que aqui agora acabou de afirmar. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faremos a votação desta proposta já subsequentemente. Entramos então no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, proposta número 492 de 2020, apoio à Junta de Freguesia de Alcabidez, funcionamento do Complexo Desportivo de Alcabidez.
Ninguém pede a palavra? Ninguém pede a palavra? Se nenhuma senhora ou senhor deputado pede a palavra, pergunta ao senhor Presidente da Câmara se quer usar a palavra neste momento. Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então para o nosso quarto e último ponto de ordem de trabalhos, que é a proposta número 541/2020, alteração ao protocolo de apoio à fábrica da Igreja de São Vicente de Alcabidez para a construção do edifício para alargamento da resposta ERPI, estrutura residencial para idosos, lar de São Vicente, 600 mil euros. Peço desculpa que tenho aqui um pedido de palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Miguel Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda gostaria só de intervir no sentido em que vai aprovar esta proposta, mas chama novamente a atenção, aliás, como já o fez quando da aprovação do protocolo que deu origem a estas mesmas obras, que o município precisa de estabelecer uma estratégia clara, coerente, compreensiva e abrangente do tratamento a dar aos idosos do concelho. É pena que, de facto, haja agora uma derrapagem que de 1.400.000 euros passa para 2 milhões de euros. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não resisto mais pedidos de palavra por parte das senhoras. Só um esclarecimento, Sr. Presidente. Só um segundo, Sr. Presidente, só para confirmar que não há mesmo mais nenhum pedido de palavra por parte das senhoras ou dos senhores deputados. Não, Sr. Presidente. Alguém pede a palavra? Não pedindo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para dar esclarecimentos. É só chamar a atenção de que está justificado exatamente na própria proposta a nível dos considerandos a necessidade deste reforço, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Não, Sr. Deputado, mas Sr. Presidente. Muito obrigado por esse mesmo esclarecimento. Nós terminamos a parte de discussão da nossa reunião, passando agora à parte da votação. E faremos a votação, tal como temos feito no passado, por grupos de lista. Passamos então à votação do ponto número 1, proposta número 569/2020, contratação de um empréstimo para a execução de diversos investimentos até ao montante de 15 milhões de euros. PAN, como é que o PAN vota? Sr. Presidente, o PAN vota a favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? Bloco de Esquerda vota contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Comunista Português? O PCP vota contra, Sr. Presidente, e considero o voto do PCP como um voto vencido. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS, como é que vota? Boa noite, Sr. Presidente. Ainda antes disso, apenas pedir-lhe para fazer um pedido de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, para lhe dar conta que o Sr. Deputado João Pinheiro da Silva está a assistir à reunião através do meu telemóvel. Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós faremos essa menção na ata. Peço-lhe, de qualquer forma, Sr. Deputado, que indique como é que está a ser a votação. O CDS vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? Voto a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PAN, do CDS, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e com os votos contrários do Bloco de Esquerda e do PCP. O que prefaz 32 votos a favor e 5 votos contra. Passamos à proposta número 2, ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a proposta número 575/2020, aquisições de 2 armazéns designados pelas letras A e D, situados na rua Fernão Lopes, números 120 e 120A, no bairro da Pampilheira, freguesia de Cascais, e Estoril, a Maria Paula Cidrais Dentes Campos e Luís Filipe Cidrais Dentes Campos, destinados aos fins que a Câmara entender. Quem vota a favor? Como é que o PAN vota? O PAN vota abstém, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que o Bloco de Esquerda vota? O Bloco de Esquerda vota desfavoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Partido Comunista Português, como é que vota? O PCP vota contra, Sr. Presidente, e considero, por favor, que o voto do PCP é um voto vencido. Muito obrigado, Sr. Deputado.
CDS? O CDS vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. A proposta é aprovada com os votos favoráveis do CDS, do PS e do PSD, a abstenção do PAN e o voto contrário do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, sendo que, neste caso, o voto do PCP será considerado como um voto de vencido. A proposta é aprovada com... Sr. Presidente, tal como o anterior. Já agora, desculpa tal lá. como o anterior, exatamente. Okay. Isso depois será referido também na minuta final. Muito bem, obrigado. 30 votos a favor, 5 votos contra e 2 abstenções. Passamos ao terceiro ponto da nossa... Presidente, apenas para, se puder... Claro que sim, Sr. Deputado. Declaração de voto. Apenas para indicar que o Bloco de Esquerda apresentará por escrito uma declaração de voto. Sobre o ponto 2 e sobre o ponto 1? Sobre o ponto 2 e sobre o ponto 1, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, proposta número 492/2020, apoio à Junta de Freguesia de Alcabidez, funcionamento do Complexo Desportivo de Alcabidez. PAN? O PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP? PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? O CDS vota a favor, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. PS? Partido Socialista? PS vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto foi aprovado por unanimidade, 37 votos favoráveis. E quarto e último ponto, proposta número 541/2020, alteração ao protocolo de apoio à fábrica da Igreja de São Vicente de Alcabidez para a construção de um edifício para alargamento da resposta ERPI, estrutura residencial para idosos, lá de São Vicente, 600.000 euros. PAN, como é que o PAN vota? O PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda vota a favor, Sr. Presidente, com declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP? PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? O CDS vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PS? PS vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A proposta foi também aprovada por unanimidade, 37 votos a favor, sendo que o Bloco de Esquerda vai apresentar uma declaração de voto. Sr. Presidente, só uma questãozinha. Em relação ao primeiro e ao segundo ponto, o PCP vai apresentar declaração de voto. Bem, além de ser voto vencido, declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Muito Deputado. bem. Ok, obrigado. Sr. Presidente, é Carlos Carreiras, eu gostaria também de fazer uma intervenção em defesa da honra, que já explico porquê. Sr. Presidente, onde é que considera que a sua honra foi atingida? Quer que eu já explicite, mas Sim. tenho que fazer a própria defesa da honra. É neste sentido, Sr. Presidente, é que o Sr. Deputado Miguel, falta-me agora o segundo nome, Miguel Matos, do Partido Socialista, acabou de me ofender nas redes sociais, já depois da explicação que eu lhe dei sobre a questão do requerimento que apresentaram na Assembleia da República, e isto é mais uma demonstração de uma excitação pueril e, de facto, uma demonstração de uma enorme imaturidade por parte do Sr. Deputado, e que não lhe admito este tipo de ofensas, e, portanto, Sr. Deputado, recomendo-lhe que tenha mais calma na forma como reage às situações e não da forma covarde como está a fazê-lo, sabendo que eu estou em Assembleia Municipal, como o seu próprio Sr. Deputado está em Assembleia Municipal. Se pensa que com isto eu lhe vou dar protagonismo para ter alguma projeção maior no Partido Socialista, esqueça. Não vale a pena insistir neste tipo de confronto. E fica evidente a atitude de cada um. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo uma defesa da honra, eu pergunto ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos se quer usar da palavra para responder. É um garoto. Eu pedi a todos os senhores deputados que não estão no uso da palavra que desligassem os microfones, incluindo o Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pergunto-lhe se quer usar da palavra para dar resposta. Sr. Presidente,
Em primeiro lugar, dizer que se de facto aquilo que cada um de nós diz ou escreve nas redes sociais passaram a ser permitidos como motivos de defesa da honra, certamente que não ouvirei o Sr. Presidente questionar as senhoras e os senhores deputados quando vierem pedir a defesa da honra no futuro sobre a legitimidade da sua honra ter ou não sido ofendida. Em segundo lugar, e farei questão de acrescentar isto como um comentário à publicação que fiz, eu não ponho minimamente em causa que as compras foram feitas de acordo com os critérios do que é o melhor interesse público. Aquilo que nós viemos e iremos sempre solicitar é transparência para que este órgão fiscalizador possa também ele verificar isso. De resto, tenho tido ao longo dos vários anos que faço política ativa em Cascais nenhum motivo para questionar daquela que é a integridade do Sr. Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, e, portanto, a ele continuo-lhe a desejar os votos de continuação de um bom trabalho a combater a pandemia neste novo Conselho, sendo que, da parte do Partido Socialista, nós continuaremos a procurar ter os dados connosco para podermos fazer aquele que é o trabalho para o qual nos elegeram, que é fiscalizar o trabalho da Câmara, com todo o respeito também pelo trabalho que é feito. Muito obrigado. Sr. Presidente, só quero deixar registado que o pedido de desculpas do Sr. Deputado não é aceito da minha parte. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas não lhe dei a palavra para nenhum efeito, Sr. Presidente. Eu vou passar a palavra à Sra. Primeira Secretária para fazer a leitura da ata final, não sem antes fazer uma referência que é muito relevante para efeitos de ata e para todos os efeitos. Agradecer a todas as senhoras e senhores deputados. Fazer as reuniões neste formato não é o que nós estamos habituados e torna-se um bocadinho mais difícil, ou pelo menos diferente, fazermos estas mesmas reuniões. Queria agradecer a todas as senhoras e os senhores deputados essa mesma disponibilidade para participarem nestas reuniões e um agradecimento muito especial a todos os técnicos que nos permitem fazer estas reuniões, começando no nosso técnico da Assembleia Municipal, Vítor Castela, mas também passando pelos técnicos da Câmara, pelo técnico João Casqueiro, que tem sido incansável também na ajuda a esta mesma realização, e passava a palavra à senhora Primeira Secretária para poder fazer a leitura da minuta data. Se houver alguma incorreção, peço que peçam a palavra levantando a mão para podermos corrigir. Senhora Secretária. Não, daqui. Sim. Boa noite a todos. Dando início à leitura da minuta da ata. A hora de início da Assembleia Municipal, 21h05. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra Luís Castro Salgado, José Carlos Gonçalves da Silva, Pedro Moraes Soares, Miguel Costa Matos, Gonçalo Lages, Miguel Oliveira, João Pinheiro da Silva, Susana Nunes e Pedro Caldeira Santos. Relativamente à moção de saudação à mobilização antirracista, foi a mesma rejeitada com 19 votos contra, do CDS e do PSD, e 18 votos a favor, do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Relativamente à recomendação pelo cumprimento da deliberação da atribuição automática da tarifa social da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, foi igualmente a mesma rejeitada com 19 votos contra, do CDS e do PSD, e 18 votos a favor, do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Tendo entrado no período antes da ordem do dia, relativamente ao ponto 1, foi o mesmo aprovado. No período da ordem do dia, relativamente ao ponto 1, foi o mesmo aprovado com 32 votos a favor, do PAN, do CDS, do PS e do PSD, e 5 votos contra, do Bloco de Esquerda e do PCP. Relativamente a este ponto, o PCP e o Bloco de Esquerda irão apresentar declaração de voto por escrito. E o PCP voto vencido. Relativamente ao ponto 2, foi aprovado com 30 votos a favor, CDS, PS e PSD, 2 abstenções do PAN e 5 votos contra, Bloco de Esquerda e PCP. Relativamente a este ponto, o PCP tem também voto vencido e o Bloco de Esquerda e o PCP irão apresentar a declaração de voto por escrito. O ponto 3 foi aprovado por unanimidade, no ponto 4 foi aprovado por unanimidade e o Bloco de Esquerda irá apresentar a declaração de voto por escrito. Esta sessão foi encerrada às 22h49. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora secretária, senhora deputada. Eu vou colocar a minuta da ata à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A minuta de ata é aprovada por unanimidade.
obrigado a todas as senhoras e senhores deputados, muito obrigado ao Sr. Presidente da Câmara e a todas as senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado a todos e continuem a salvo face a esta pandemia. Muito boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.